Oi, Inês, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Hoje vai ser bem legal aqui o papo. Vai ser bem profundo. Bem-vinda, Rê. A Tereza já já vai chegar também, né, para a gente falar aí sobre a barca furada, né? Vai ser bem interessante, que a Tereza tem bastante know-how ali no atendimento das mulheres vítimas de violência. Oi, Inês, tudo bem? Ai, que bom que estão ouvindo. Que joia. E, e aí a gente vai falar tanto do boa noite, Rê. Obrigada! Claro que tem um filtrozinho, né, gente, para dar uma melhorada, mas tá bem, né? Obrigada. Ficar à altura de vocês, né? Da mulherada, para dar um up. E daí, deixa eu ver aqui, tem um sinal aqui que eu não tô. Tá. E aí ela vai, né, a gente vai falar sobre isso, sobre os sinais, né, como encontrar, como reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo logo no início. E depois eu vou falar também sobre como melhorar a autoestima. Eu já falei bastante na terça-feira passada, mas eu vou dar uma pincelada hoje de novo e acrescentar mais alguma coisa para ajudar a mulherada que estiver aqui também, né? Oi, bem-vinda! Você recebeu, ô, Tere, você recebeu o meu convite para você entrar como participante? Deixa eu ver aqui. Oi, mandei o convite, Tere. Oi, boa noite, lindona! Tudo bem? Ai, tudo bem, Ju? Boa Seja bem-vinda! noite. Boa Boa noite para noite! você. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Que a noite hoje, ó, promete, Aham, hein? promete, meu Deus do céu, né? Acho que vem uma turminha aí, devem estar chegando, ó, tá chegando todo mundo. Ah, vamos lá. Sejam todos e todas muito Aham, bem-vindas e bem-vindos. aham. Que a gente tá junto nessa hoje. Sim, sim. Não, eu falei para as meninas aqui, né, no início que eu falei, eu pus um batom vermelho aqui para te homenagear a mulherada, né, que eu vejo que você tá sempre de batom vermelho. Eu ultimamente ando mesclando, sabe? Hoje eu nem coloquei o batom vermelho, tá vendo? Ah, você vê, mas tá lindona. Ai, Ah, ai, obrigada, por obrigada. nada, Você tá amada. linda também, como Obrigada. sempre. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto e Isso misturada. é verdade. Então, amadinha, vamos lá, né? Por favor, peço para que você se apresente, então, né? Já que você veio para cá, eu não gosto de apresentar a pessoa, porque aí a pessoa se apresenta da melhor forma que ela goste, né? De se apresentar. E depois eu me apresento para o teu público também, pode ser? Pode, pelo amor de Deus. Eu tô tentando achar alguma coisa que deixe minha cara melhor. Eu tô com cara de boneca, não, né, minha gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Diz aí, que eu nem sei se tá prestando. Nossa, não, ficou horrível agora. Ai, meu Deus. Sabe que eu gosto de um tá bem lindo esse aí, ó. Eita, Tipo, qual foi que ficou bonito? Pô, perdi, é, perdi. Foi esse? não, Não, tá esse muito tá mais artificial. vermelho, ó. Tem um outro que ficou. Ah, eu acho que esse ficou mais natural, ó. Com mais natural? Eu não tô. É. Na verdade, as letrinhas estão em cima do meu rosto, então eu não estou conseguindo ver, Ah, porque o texto está em cima do meu rosto. sim, pois é, eu nunca sei como é que faz para mudar isso, mas enfim. É. Mas a gente vai aprendendo. E- Mas bem, então estou aqui. Bem, minha gente, meu nome é Tereza Nogueira, eu sou delegada de polícia da mulher. Na verdade, eu sou delegada de polícia há 15 anos. Durante 9 anos eu tive ali na linha de frente do combate à violência contra a mulher, contra a menina, a mulher criança, a mulher adolescente e também a mulher idosa, né? E hoje eu estou, ainda que temporariamente, há um mês e um pouquinho,
na Delegacia de Proteção à Pessoa, Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa, numa nova pauta, né? Porque a gente também trabalha com violações contra as minorias, mas Uhum. é um tema que também eu estou gostando muito e que está sendo novo para mim, né? Depois de tantos anos trabalhando a violência doméstica e familiar. Eu costumo dizer que eu fechei o ciclo, né, da violência doméstica e familiar. Aqui em Pernambuco, as especializadas que nós temos na mulher são a da mulher, a da criança e do adolescente, porque aí a gente investiga os crimes contra as meninas, crianças e meninas adolescentes, e a delegacia de crimes contra a pessoa idosa. E eu estive nas três. Então, Ai, que eu legal. costumo dizer que eu fechei o ciclo da violência doméstica contra a mulher. Sim. Então, é o que eu amo fazer. Fiquei 9 anos praticamente nessa linha de frente. Aprendi a lidar com essas questões e isso me tocou profundamente, né? A ponto de hoje eu estar aqui com você Ai, que para a gente legal. falar, né, dessa barca furada. Ah, dessa barca furada, cara, eu falo assim, eu falei muito já do teu livro para todo mundo, né? E o que eu acho fantástico, além de todo o conteúdo que é maravilhoso, eu já estou quase terminando ele, eu dei uma pincelada em tudo, mas eu estou quase terminando ele já, porque é Que fantástico, maravilhoso, amei. bárbaro. E eu, né, adoro as dicas, né? Eu estava vendo agora, até dando uma relembrada ali nas práticas, né? Nos 9 passos ali, que eu quero depois ceder para a mulherada aí, de repente, uma pinceladinha. Mas aí o que eu achei fantástico para começar, né? A capa. Gente, a capa é fantástica, né? Essa capa é perfeita. Tipo assim, é o príncipe encantado ali naquele paisagem, né? É De isso cinema, aí. né? Tipo, O objetivo é esse, né, gente? Olha só, interessante que foi durante uma conversa, né, com outro grupo, eu falando, né, que o objetivo era evitar que as mulheres caíssem numa barca furada, e aí alguém disse, por que não barca furada? Meu Deus, barca furada, tem tudo a ver. O cara ali todo sedutor, dando a mão para você, sim, e você ali toda carente, não, dá a todo mão deixa eu para jogar ele. seguir, velho. E olha onde é que você entra, numa barca, A que às barca vezes não furada. é furada, É, mas essa daqui, gente, é a furada. é Então a tem que ter furada. cuidado. Sim. Não, muito legal, porque realmente, né, esse, né, eu tava vendo que você fala muito do looping, né, das várias fases, né, que vai passando a pessoa, e queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Bom, deixa eu também me apresentar para o Sim, pessoal que por é seu favor, né? conhecido, não Até meu, né? porque tem gente aí que está naturalmente na minha rede Sim, e não conhece. Você também, uma escritora, também best-seller. Então, sim, hoje nós temos duas escritoras aqui que falando legal. sobre relacionamentos abusivos. Então, por favor, Ju, se apresenta para a plateia. Obrigada, amada. Então, eu sou analista judiciária do TRT12, né? Já há 19 anos, já advoguei também, passei por várias coisas. Vim parar em Santa Catarina porque eu queria ser juiz estadual na época. Aí eu falo que eu passei na prova civil de sentença, mas não passei na penal. Então, assim, penal não é comigo, sabe? E aí, né, tipo, hoje em dia, né, eu já tô como assessora de gabinete desembargadora já faz dos 19, tá? Olha, faz 17 anos já. Mas assim, eu tô doida para ir para ir direcionando assim para o desenvolvimento humano, né? Então, eu estou estudando muito sobre psicologia positiva e desenvolvimento humano, mas pela ciência da felicidade, sabe? E Na isso tá verdade, me você já encantando. está indo, né, Sim. para o desenvolvimento humano, porque teu livro fala sobre como encontrar uma vocação profissional, um propósito de vida, felicidade autêntica, tudo em Aham, 7 passos. Eu disse, meu Deus, essa mulher é resumiu isso tudinho. Em 7 passos é babado, viu? Ah, não, é maravilhoso, assim, e o legal é que surgiu do fato de eu ter passado por várias situações de relacionamentos abusivos, não só de relacionamentos amorosos, mas familiares também, né? Aham, E aí eu caí numa depressão horrorosa. E aí, para sair dessa depressão, sabe, que eu falava, meu Deus, eu não vou, né, deixar, mostrar para o meu filho que a vida é isso, né? Eu falei, não sim. vou deixar ele carregar esse fardo, né?
E aí Sim. eu falei, não, cara, eu vou mudar isso, né? Eu falei assim, aí eu peguei meu amor ao aprendizado, falei, eu vou me enfiar nos estudos sobre psicologia, eu já estava começando a estudar psicologia positiva, já fazia uns anos, e eu falei, eu vou mergulhar, vou eu aplicar em mim, sabe, todo esse conhecimento, e cara, eu fui saindo, aí eu me enfiei em um monte de curso, aí me formei nos cursos, hoje eu sou analista e interventora de forças de caráter, né? E então, assim, tá sendo uma viagem maravilhosa, né? E aí surgiu isso, quando eu vi, né, você ali no grupo de autores e com esse livro maravilhoso, eu falei, gente, tudo a ver, porque assim, como é importante, né, as pessoas terem autoestima e autoconfiança numa relação, para não entrar numa relação abusiva ou para Sim. sair o mais urgente possível dessa relação, né? Então, assim, eu pensei da gente fazer essa conversa e você dar todas as dicas, né, que você queira aí para a mulherada sobre como não entrar, né, na barca furada, ou como reconhecer esses sinais sutis. E aí depois eu falo, né, um pouquinho acerca de como melhorar a autoestima para que a gente não caia, né, conforme a psicologia ou saia logo, porque muitas vezes, inclusive, né, eu vejo, né, não sei se você já passou por algum relacionamento assim, embora você tenha visto muito, tenha a vivência de ver muito, né? Mas, Isso. menina, quando a gente está imersa nisso, é bem o looping que você fala, e também a questão da gente começar a achar que a gente que está ficando louca, né? Porque Sim. se todo mundo em volta acha a beldade, né? E tipo, você começa Aham. falando, "Mas eu Ele é eu tô vendo coisa. maravilhoso, É, né? O homem, muitas vezes, ele passa essa imagem, né? Uma imagem muito idônea, muito libada, de bom trabalhador, de pessoa com características que todo mundo procuraria estar com aquela pessoa. Então, nossa, às vezes é o famoso partidão, né? partidão. Abre aspas, é um super partido. E o quê? Por que que Juliana tá criando problema? Ah, não, Deve estar encrenqueira, né? louca, né? Encrenqueira, só pode, né? Encrenqueira, brigando. Não, e tem todo um estereótipo, né? Que muitas vezes as mulheres sofrem muito com esses padrões. Então, se a Juliana está com um namorado e de alguma forma ela começa a manifestar, se manifestar no sentido de que aquele relacionamento não é legal, ou de que aquela pessoa pode sim ser abusiva, então vai ter gente que vai dizer que Juliana está vendo coisa onde não existe, o próprio agressor vai dizer isso para você, vai dizer que você está ficando louca, Aham, não é? Então, você começa, e às vezes pode chegar assim no ponto da mulher acreditar que está enlouquecendo, porque ele sim, chega ao ponto de falsear a realidade, sim, né? De criar total. situações realmente inusitadas e forjadas de você se olhar naquele quadro e dizer, meu Deus, mas será que eu estou ficando louca? Então, essa é uma pergunta que muitas mulheres já me fizeram na delegacia. Mas, delegada, será que eu estou ficando louca? Eu escuto tanto isso que eu estou começando a achar que eu estou vendo coisas onde não existe. Então, a Aham, primeira coisa que é colocada em xeque é a saúde mental da mulher. Né? Então, quando você está diante de um homem que é um abusador psicológico, principalmente, sim, nossa, gente, a violência psicológica ela é muito é. perversa, porque ela vem travestida de cuidado, né, Aham, de amor, de aham, proteção. Então, na verdade, ele não está sendo abusivo, ele só está te protegendo, porque o mundo é sim, perigoso, né? Porque tem muita aham, gente ruim no mundo, então o que eu estou fazendo é só para te preservar. E às vezes a mulher está, de fato, no momento em que ela quer tanto, né? Que aquele amor seja verdadeiro, que aquela relação dê certo. Às vezes, depois de sucessivos fracassos, né? Relações que deram errado, que ela quer acreditar que dessa vez ela não está enganada, que aquele é o cara certo. E aí sim, aposta todas as fichas, né? Várias questões estão por trás, às vezes questões de carência ainda da infância, né? Você que sim, está isso que eu aí ia na falar, aham. linha da psicologia positiva, com certeza você tem muito a contribuir Aham. nessa Até área. deixei algumas coisas aqui para falar, porque a psicologia fala muito sobre isso, né? Como a gente, como é muito fácil da vítima que foi muito realmente agredida, tanto psicológica quanto fisicamente, quando criança, ela acha normal, ela normaliza esse tipo de tratamento, né? Então, assim, ela acha que querer mais do que isso é querer demais. Tipo assim, ou que nem Aham. exista.
né, alguma coisa diferente disso. Então, Sim, aí né, entra nesse ninho de gato aí, porque ela fica naquela, tipo assim, ah, mas eu quero mais o quê? Todo mundo fala que é maravilhoso, né? Tipo assim, eu que devo estar enxergando coisa, né? Eu devo ser a problemática, já que eu tenho problema com a minha família, né? Porque geralmente tem, né? Tipo, né, alguma coisa, eu que sou o problema, né? E, cara, até a pessoa acordar para a vida e realmente ver o rolo que tá, né? é. Olha, O né? rolo compressor, né? E às vezes você É, entra literalmente numa barca furada. Você começa uma relação massa, achando que aquela relação é a perfeita, é aquela que você buscava, é o cara que vai te completar, realizações, vai ser um super parceiro, e de repente você vem emaranhada numa rede mesmo de abusos. E chega uma hora que, se você não estiver atenta, essa rede ela consegue te emaranhar de tal forma que você ou não consegue sair, ou tem uma dificuldade muito grande de sair sozinha. Então, ter sim, clareza sobre essa situação, clareza sobre direitos e clareza sobre o que está acontecendo com você é o primeiro passo. Precisa ter clareza, precisa conseguir ter esse olhar, né? Esse olhar sem as lentes do auto-engano, para você sim, enxergar a pessoa como ela realmente é. Mas sim. esse processo nem sempre vai ser simples. Algumas pessoas Não, vão conseguir passar mais rapidamente, mas outras vão exatamente. enfrentar horrores até ultrapassar essa linha de chegada e realmente chegar do outro lado sem se afogar numa barca furada, né? Porque você pode literalmente navegar rio abaixo até afundar nessa barca furada e ali algumas mulheres serem até vítimas de feminicídio, né? Entrarem numa relação abusiva a ponto de findarem vítimas de feminicídio. Isso pode sim acontecer e infelizmente ainda acontece muito no Brasil. Vai, imagino. Não, e eu vejo assim, e realmente o cara que é dessa forma, ele se pinta de príncipe encantado nesses loopings, né? Tem inclusive aquela síndrome de Estocolmo, realmente a pessoa fica naquela síndrome de Estocolmo, porque Sim, ela em fica que ela tão pode se cansada. apaixonar por seu algoz, né? Isso, porque assim, ela tá tão cansada de ser maltratada que um amorzinho que ele dê, assim, tipo, um carinho que ele dê, né, um afeto que ele dê, que geralmente vem grande, né, o afeto, quando ele percebe que ela tá começando a acordar, o afeto vem gigantesco, aí a pessoa fala, Sim, nossa, não, sim. ele acordou, ele aprendeu, né, tá vendo que não pode ser assim, né, e tal, aí volta tudo de novo, aquela esperança de que não, vai dar tudo certo, agora daqui pra frente tudo vai voltar como era antes, né? Naquele É, namoro maravilhoso, tal, né? Antes da vítima ser engalfinhada, né? Ali, porque pelo que eu vejo, assim, não só no meu relacionamento, né? Nos que aconteceu comigo, mas eu vejo assim, a coisa começa a degringolar quando o abusador percebe que a vítima não tem para onde sair, que ele já conseguiu isolá-la, né, das sim. pessoas em volta, ou Da tá só com família, dos pessoas amigos, dos amigos, e e às tipo vezes assim, de até do forma trabalho, sutil. né? Exatamente, tem muita gente que sai do trabalho, porque ele vem com esse papo de protetor, né? Tipo assim, ai, não, Uhum. fica tranquila, né? Você não precisa trabalhar, né? Fica de boa em casa, né? Eu Sim, cuido esse de trabalho está te você, estressando né? muito. Eu quero Né? seu bem. Mas, É, gente, olha, é um estelionato amoroso mesmo. É o exatamente, famoso 171. E você começa a é. acreditar em todo aquele discurso fraudulento. Tu tocou num ponto importante, tem um trabalho super bacana de Lenore Walker, que ela fala dos ciclos do abuso, e ela fala exatamente desse ponto que você citou, que é a lua de mel. Então, você tem aquele momento de aumento de tensão, aí acontece a explosão violenta, depois da explosão violenta, ele pede perdão, e depois do perdão vem a lua de mel, que é uma fase deliciosa, o Aham, sexo é bom, o carinho é maravilhoso, tudo parece perfeito, e você volta a acreditar que aquela pessoa é aquela pessoa que você sonhava de é. fato.
até que mais uma vez um ciclo de tensão começa a se desenhar até que explode de é, novo numa situação de violência, até que pede perdão de novo. Então esse ciclo pode nunca ter fim, né? Eu é, costumo inclusive dizer, e no livro eu cito isso, que eu acho que é mais adequada não ao ciclo, mas à espiral de violência, porque ela nunca mais passa pelo mesmo ela vai ponto. aumentando, né, Ela a vai gravidade. piorando e agravando o nível da violência. Então, muitas vezes a É, relação abusiva, ela começa de forma sutil, de forma verbal, velada, né? Através, por exemplo, do controle, que vem muito travestido de cuidado, de amor, de proteção, de romance. E aí o auto-engano é tamanho que você não percebe. E você, de alguma forma, vai entregando o controle da sua vida para aquele agressor. E daqui a pouco ele consegue te cercar de tudo, a ponto de você perder completamente sua autonomia. Então, na sim, verdade, a situação de violência ela vai se agravando, mas nunca mais ela passa pelo mesmo ponto. Por isso que os crimes vão se tornando mais graves, até que pode chegar mesmo numa nossa, situação de feminicídio, né, do assassinato da mulher através das mãos do seu agressor, que de maneira muito contraditória, ela de alguma forma acredita que ama, sim. né? Isso também é um conflito É. muito grande na mente dessa mulher. É, nossa, e como é interessante ver, né, quando a gente começa a estudar a psicologia, a gente vê de onde é que surge isso, né? Essa crença de que achar que uma pessoa que trata mal e que é tão instável pode estar te amando, né? Ela Tipo está assim, te amando, né? então assim, a pessoa realmente tem que estar muito realmente com a autoestima muito baixa e autoconfiança muito baixa, né, para não perceber esses sinais. Eu lembro assim que teve algumas, né, nas minhas situações assim, eu lembro de uma passagem, né, que eu não vou tentar falar, não tentar falar muito aqui para não dar encrenca, né? Mas eu lembro de uma passagem, menina, e no namoro, assim, quando a gente sai do rolo, a gente começa a pensar onde que estavam os sinais, né? Porque assim, eu Aham. vejo, conversando com outras mulheres também, fica todo mundo assim, meu Deus, mas onde é que estavam esses sinais no começo, né? Porque no começo parecia tudo perfeito, né? Tipo assim, não é possível que tinha sinais, né? E tal. Mas aí você começa, depois de ser passado, né? Fica uma história, né? Fica um storytelling, assim, de longe, né? Você Aham. consegue ver com distanciamento e com clareza e frieza. Aí você começa a ver onde é que estavam os sinais. Só que a gente não queria enxergar, porque o resto era tão bom que um negocinho assim, ó, falava, não, né? Perto do que tudo que é bom, não, deve ser um respaldo ali, né? Tipo assim, resvalou, sabe? Não estava num dia bom, né? E aí, eu lembro de um jantar, menina, que foi ó, jantar com a irmã e tal, né, com o cunhado. E aí, sei que veio a dona da pizzaria, começou a falar assim: ai não, antes de você chegar aí, né, eu que era só me amava, né, só me amava, não sei o quê. E a irmã, achando o máximo, né, aquele desrespeito, ele achando o máximo também, e eu com cara de tacho ali, né. Dali a pouco começou o desrespeito ali na mesa, claro que em formato de piadinha, né? Aquela coisa assim, tipo, ai, se você não achar legal é porque você é chata, né? Tipo, ai, Aham. não leva no esportivo. E aí veio a pizza. Menina, na hora que chega a pizza, ele simplesmente tirou a pizza do meu prato. Ah, não, mas ó, pra você é só esse pedacinho aqui porque você tá fazendo regime, né? Menina, sabe assim, eu olhei, eu falei, assim, ó, hoje eu penso, falei, meu Deus, cara, se fosse hoje, eu levantava na hora e ia embora. Tipo assim, mas não, eu fiquei ali engolindo aquele sapo, né? E não só engoli, quanto passei anos, né? Mas eu vejo assim, tá desde o início mesmo. Como é importante, né, ter esse livro. Quem, gente, né, não tá no relacionamento ou tá no começo, leia o livro da beleza. Porque, olha, esses sinais são realmente sutis, mas quando a gente enxerga sem a lente lá do coração, no coraçãozinho, a gente consegue É. enxergar que não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa legal. Tipo, uma pessoa que considera você não faz esse tipo de brincadeira, né? Então e aí, Engraçado, né? Que assim,
engraçado não, só para ser sutil, porque na Sim, verdade não é engraçado, é perverso. A sim, linguagem, ela está muito a serviço do preconceito. Então, piadas é uma das formas mais eficazes de se propagar o preconceito. Então, sim. quando a gente pensa, por exemplo, na misoginia, que é uma coisa que é estrutural, a linguagem esteve a serviço da misoginia durante todas as gerações e ainda hoje está. Então, por exemplo, piadas como piadas do tipo que toda loura é burra, né? De que mulher não é amiga de mulher. Aham, Essas situações, que mulher é sexo frágil. Então, às vezes, você está achando lindo o cara ali dizendo: ah, não, mas eu trato a minha mulher como uma princesa, porque mulher é um sexo frágil. Veja, mulher está longe de ser um sexo frágil. O que a gente suporta, inclusive em termos de dor física, aham. é muito maior do que os homens suportam. Então, Nossa, nós não somos frágeis, nós somos fortes. Então, às muito. vezes, a gente romantiza essa frase da mulher como um sexo frágil, achando até bonitinho, mas não é bonitinho, é uma forma perversa de É. dizer sempre que você, por ser frágil, você precisa ser protegida por alguém que é mais forte. Então, esse Aham, alguém que é mais forte é quem vai comandar a tua vida, liderar a sua vida, afinal, você é muito frágil. Né? E sim, às vezes esse discurso de fragilidade infantiliza a mulher. Então ela é tão frágil a ponto de parecer infantil, não poder nem sim. tomar suas próprias decisões. Então, Decisões, é. gente, a linguagem pode ser muito perversa, sim. Então vamos ter cuidado. Por exemplo, Sim. quando você fala aí da questão da dieta, muitos homens interferem diretamente, né? No corpo da mulher, no peso da mulher, no cabelo da mulher, mas também Aham, reclama quando demora muito no salão, reclama se não vai para o salão. Então, são várias interferências na forma como você se vê, na forma como aham, você se sente bonita, que às é. vezes você deixa de usar a roupa que você gosta, porque aquela pessoa não gosta daquela roupa, e às vezes esse discurso da roupa vem também com cuidado, olha, mas não bota Aham, aham. esse decote te expõe, Não fica te todo mundo olhando, favorece. o mundo é Aham, perigoso. aham. Ah, assim você está se oferecendo para os homens da rua, eu quero ver, só eu posso ver o seu corpo. Então Aham. ninguém pode ver o seu corpo. Então se você gosta de um decote, não pode usar o decote porque ele está te protegendo. Na verdade, aquele agressor está te protegendo dos homens perigosos que estão na rua e que podem te assediar e que Aham. podem abusar do seu corpo, quando na verdade a única coisa que ele está protegendo é a autoestima dele, porque ele Sim, precisa ter uma segurança, ele precisa, a insegurança dele é tão grande que muitas vezes ele não consegue conviver com uma mulher bela, com uma mulher que consegue sair na rua e deixar que a sua beleza seja exuberante e que todas as pessoas possam vê-la. Ele não sim. consegue lidar com Aham. isso, então é melhor te cobrir, É. né? Bota um casaco, bota uma calça folgada, nada de decote, amarra esse cabelo, tira esse Uhum. monte de maquiagem, porque É. tá muito vulgar. E na Não, e verdade você tá você é linda, bonita naturalmente, você é bonita natural. naturalmente. Só que Sim. assim, e sabe que assim, ó, como eu passei por alguns, né, e você falando, eu vejo assim, teve um namoro, né, porque eu vi, só que não conseguia sair, assim, por outras situações que era mais violento no sentido, né, nunca apanhei fisicamente, mas eu falei, o resto eu vou te contar, viu? E aí, é, nesse namoro era mais parecido com esse aí, mas tipo, tem outros relacionamentos que são muito mais sutis no sentido assim, ó, tipo, não tem quem eu falo que eu era louca, né? Porque eu que falava alto, eu que gritava, né? Tipo assim, aí começa a pessoa realmente ficar louca, Aham. né? Por conta das reações. Mas, por exemplo, essa questão da roupa, né? Muito assim, ai não, isso não te favorece, né? Põe aquela outra, não sei o quê. Menina, eu fui mudando o guarda-roupa inteiro inteiro. Quando eu vi, eu não tinha mais roupa com que eu me achasse bonita. Sabe assim? Eu não tinha mais. E aí, só que detalhe, as roupas que ele fazia eu me desfazer porque não eram legais para mim, não me favoreciam, era sair na rua, ele dava um jeito de elogiar alguma mulher com o mesmo tipo de roupa que eu tinha me desfeito, sabe? Isso Então, mesmo. assim, é para mostrar assim, você não fica bonita naquela roupa, mas essa aqui fica, entendeu? Na Tipo assim, verdade, essa é uma forma de controle muito muito. eficiente, Ju. Essa que é a Aham, verdade. Então, na verdade, todas as vezes que você deixou
de usar a roupa que você gostava e que você se sentia bem usando. Gente, como é gostoso a gente usar aquilo que a gente se sente bem, né? Aham, Então, você sair na rua com aquilo que você se sente bem faz parte de quem você é. Então, sim, todas as vezes que você veste uma roupa que não tem a ver com você, você sofre um conflito para começar, um conflito de identidade. sim, Porque nem é você que está com sim. aquela roupa, Aham. a ponto de você se sentir mal se vestindo de um jeito diferente. Então, a gente precisa ser mais fiel a quem nós somos nesse momento, e que bom que você hoje chegou no momento da sua vida de você enxergar aquilo, o quanto você Ah, foi sim. manipulada e o Aham. quanto você se colocou em segundo plano. Ou seja, Sim, ele era mais importante do que seu bem-estar sim, e do que sua identidade no momento de escolha do que vestir. né? Porque E o que sabe, vestir traduz quem nós somos. sim, e sabe uma coisa que eu vejo muito assim, né? Não só comigo, mas com todas as mulheres que eu já conversei. Porque assim, eu também já advoguei para uma ONG, né? Na época que eu advogava, antes de tomar posse no TRT, eu advoguei para uma ONG de mulheres vítimas de violência. Então eu também, né, fiquei ali Tu nesse já meio, né, estava ouvindo. conectada. Já estava meio conectada com isso. E hoje eu vejo assim de forma clara como vem mesmo da criação, né? Essas mulheres geralmente vêm de um lar muito caótico. Então, assim, elas não sabem o que é amor incondicional, né? Elas geralmente têm que pedir muito para ser amada, né? Elas ficam assim, tipo, recebem uma migalhinha. Oi, travou? Tá me ouvindo, Tere? Oi, Oi? travou? Voltou? Voltou. Voltou. E, é, e geralmente essas mulheres assim recebem uma migalhinha, aquela criança, né? Que tipo o pai e a mãe estão naquele caos, né? E tipo assim, ela não pode mal pode respirar para não incomodar, porque a casa já é um caos, né? Então assim, e se falar, aquela boca, fica quieta, você não sabe de nada, né? Então assim, essa criança cresce além de acostumada a não ser vista, a não ser cuidada, né? Fica com aquela sede de ser cuidada, ficar sempre buscando ser cuidada, né? Ao mesmo tempo, esse cuidado vem no início com todo o cuidado que ela sempre sonhou, só que depois, como começa a ficar muito parecido com os pais, né? Ela começa a falar assim, mas na verdade, oi, amor. Aperta a chave, segura ela. Ai, que linda, É que voz verdade. linda. Fala só um A voz oizinho aqui, mais ó, vai lá bonita. então, amor. Vai lá, meu querido. E aí, assim, Vou começa. aproveitar a fala dele para pegar meu copo, que eu deixei aqui na frente. Ah, Peraí. sim, sim, é. Eu vou pegar também a aguinha aqui. Mas é interessante essa coisa, assim, porque. Deixa eu só fechar essa porta, senão fica um barulhinho. Vou fechar aqui só para não ficar barulhinho, tá, amor? E, e aí, assim, fica nessa de realmente não reconhecer o que é um relacionamento saudável, né? Fica muito fácil de manipular uma mulher dessa, porque Juliana, ela, algumas mulheres nunca viveram um relacionamento saudável. Como você aham, falou, imagina se você tivesse crescido num ambiente já tóxico, né, com uma família disfuncional, e aí muitas vezes um pai que não é só disfuncional, é violento muitas vezes com aquela aham, mulher, com sim, aquela mãe, e você cresce ali vivendo um grande conflito, porque você é criança, você ama os dois, aham, mas você não entende os sinais do amor manifestados naquele ambiente. sim, Como é que meu pai ama minha mãe e bate na minha mãe? Né? Como aham, é que um grita com o outro? Como é que eu vivo num ambiente de tanto estresse e ao mesmo tempo eu amo essas duas pessoas? Então, aquela criança que assiste à violência, ela também, ainda que esse agressor não bata nela, sim, existe no Estatuto da Criança e do Adolescente um crime previsto para isso. Porque essa aham, criança que assiste violência, ela também está sofrendo violência. Né? claro, Que é o crime de constrangimento e vexame. Então, aquela mulher, ela é também um sujeito passivo de violência, mas a criança também. Então você aham, cresce numa relação disfuncional, pai e mãe disfuncionais, e aí existe uma chance sim, real, de você crescer e ou se tornar vítima de violência, porque você sempre o foi, é, ou até se tornar algoz da agressor, violência, aham, né? De alguma forma introjetar um desses papéis. sim, Então, de alguma maneira você tem o primeiro relacionamento
é abusivo, um segundo abusivo, terceiro abusivo. Algumas mulheres elas vão cair a ficha com 30, 40 anos de que, na verdade, nunca viveram um relacionamento saudável. E às vezes, quando pinta até um cara que é super bacana, um cara que não é tóxico, ela começa a se questionar se aquele cara realmente gosta dela, se aquela relação realmente é boa, afinal, ele não grita, afinal, ele não fica fiscalizando cada passo. E às vezes a própria mulher coloca em xeque essa relação. Diz, não, esse homem, ele não gosta de mim, ele não me valoriza. Porque, na verdade, ela não foi. Ninguém ensinou ela a amar de uma maneira saudável. Então, Sim. muitas vezes, essa mulher deixa essa relação que poderia ser bacana, e Aham. volta para uma outra relação que, mais uma vez, reproduz os mesmos padrões e ela entra nesse ciclo vicioso e é um namorado abusivo, depois outro namorado abusivo, depois outro, e ela não consegue sair. Então, Aham. ela vira e mexe, está caindo numa barca furada. Sim. E ainda pode ser pior, pode estar numa barca furada 1 ano, 2, 10, 20 e morrer nas mãos de um mesmo agressor sem nunca ter conhecido Uma uma vida fora outra. da violência. Sim. Ah, Uma outra relação, um outro cara bacana, ou uma é. outra mulher também, né? Ah, Porque as relações ali da Maria da Penha, elas independem de orientação sexual. Então, sem nunca se permitir ser feliz, né? Então, você, na verdade, já estava sendo menos feliz toda vez que você abria seu guarda-roupa claro. e tinha que escolher ali uma roupa diferente Aham. daquela que realmente te fazia bem, Sim, né? Mas nossa, e enquanto várias você outras está situações, né, que você vai minando assim, e eu falo assim, mesmo quando, e eu vejo muito assim, ó, esses, né, principalmente os narcisistas, até a Dani falou assim, falou um negócio aqui que eu achei um barato também, ó, né, antes de nessa questão, tipo, o pai que vai comprar cigarro e nunca volta, também causa isso, né, porque fica a sensação de rejeição, aquele sentimento de rejeição na criança, em que um ela fica trauma o para tempo sempre, todo de abandono, de né? abandono e É. tentando o tempo todo mostrar para a pessoa que ela é sim amorosa, Digna de né, ela é amor, né? Não me digna de amor. abandone. Eu Então sou assim, ela digna de fica amor. querendo provar para a pessoa que ele pode amá-la, né? Tipo, que ela tem merecimento de ser amada, né? E isso é horrível, é terrível, né? A pessoa fica nessa busca constante. Se não fizer terapia, se não for atrás de se autodesenvolver, nossa, é uma barca furada completa, né? Todo Completa. Ai, Ju, tá. completa. E às vezes a gente vai fazendo isso uma vez após outra. No livro, logo no início, eu criei um checklist, né? Que eu chamo de checklist do estágio 1 da violência. Esse livro é específico para as mulheres que estão num novo relacionamento e tem ali, né, um desconfiômetro, e tem alguma coisa errada. Será que esse relacionamento é abusivo? Será que não é? Muito romance, muito beijo, muito afago, e ela ali cheia de dúvida. Porque no fundo a gente tem, sabe, uma intuição, uma coisinha que fica ali Tem. dentro, né, Acho que martelando, alguma martelando, coisa estranha, martelando. Tem uma coisa estranha. A mulher tem a gente é um ser bem intuitivo. Quando a gente se desconecta dessa intuição que a gente tende a se perder. Mas Aham. muitas vezes essa intuição ela fica ali Sim. martelando, martelando, até que um dia você consiga ouvi-la. Então, no livro, eu desenvolvi um checklist, que inclusive a pessoa pode responder online, o checklist, com várias situações assim da vida real, você na mesa do bar, primeira vez que você saiu, o que que ele fez, como é que foi, o que que disse, o que que ele faz no outro dia, com várias perguntas interessantes que você pode botar ali sim, não, sim, não. E no final do checklist, ele vai concluir, de acordo com suas respostas, se aquela relação que você está vivendo é ou não uma relação abusiva. Então, quando a resposta é sim, a relação é abusiva, aí o livro ele se desenvolve no sentido de um passo a passo, né? Daquele momento, né, de autoidentificação, de você chegar e caramba, tô num relacionamento abusivo. Se reconhecer dentro dele, respirar fundo. Se tiver que chorar, tem que chorar mesmo. Grita, não tem problema, bota para fora. E os próximos passos que você precisa dar, porque a gente também precisa se reconhecer. É. Gente, a mulher precisa reconhecer que vive uma relação abusiva. Quando a gente se reconhece, tudo que a gente, tudo que a gente reconhece, identifica, a gente começa a ter algum controle
tudo que a Já. gente rejeita e finge que não Aham. acontece, controla a Sim, gente. Então, o objetivo sim. é, não deixa aquilo te controlar, você tem que exercer o controle. Então, É, tem que observar, sim, os sinais, se reconhecer como vítima de violência, para poder respirar fundo, começar a processar e evitar que uma zona de dominação se estabeleça. Eu falo sobre isso também. Porque o próximo passo é estabelecer uma zona de domínio. Quando o homem consegue estabelecer, quando esse homem é abusador, claro, preciso corrigir, porque nem todo homem é abusador. Gente, tem sim, homens sim, super bacanas no sim. mundo, meu Deus, graças a Graças a Deus. Deus, né? Tem muito homem bacana no mundo, Sim, gente querendo uma relação saudável mesmo e não disfuncional, sim. né? Então, quando você percebe que você está numa relação tóxica, você cai a ficha, respira fundo e dá os passos para sair disso, essa não é mais a mesma mulher. É. Jamais você vai ser a mesma mulher que entrou naquela relação. Você pode até no futuro cair de novo. Você vai, se você cair, vai Mas ser sai por uma desatenção, rápido. É, mas você vai sair mais é. rápido. Então, é uma nova mulher. A mulher que consegue ver com clareza a própria realidade e olhar sem encantos, sem tentativas ilusórias de autojustificativas, jogando muitas vezes a responsabilidade no outro, né? A culpa é sempre do outro, a gente não tem responsabilidade sobre isso. Quando a ficha cai, você diz, não, agora eu vou tomar o prumo da minha história e nunca mais eu vou ser manipulada, é outra mulher. É uma mulher É. que ressurge, é uma mulher que bota ali, ó, um batom mais Ó, os escuro, que dois bota faz esse livro roupa, outro. que bota a roupa que gosta, que Aham, vai nos lugares que aham, gosta, que come o que gosta, que não se preocupe se vai ficar gorda, se vai ficar magra, faz o que acha que tem que fazer, né? é, sim. Afinal, Sim. gente, a gente não pode perder nossa É, autonomia, né? Quando a gente perde a autonomia, a gente perde a nossa capacidade de autogerenciamento. Você perder aham, sua capacidade de autogerenciamento é uma das coisas mais tristes que uma mulher pode fazer por ela sim. mesma. Então, o livro é esse grito, né, de alerta para dizer, ó, mulher, é isso. Ok, tá numa barca furada, mas a gente consegue sair disso. Vem para cá, eu te Aham. ajudo, me dá a mão e a gente vai junto. E sabe uma coisa que eu acho muito importante, assim, também, Tereza, é que mesmo quando a mulher identifica que ela está numa situação assim, ela primeiro ela identifica, mas ela não, ela fica brigando com ela mesma para não acreditar, porque o baque é tanto, né, de todos os golpes que ela levou, né, que muitas vezes inclusive é patrimonial, né, Sim, que ela não quer acreditar que ela caiu naquilo. Aí, em razão dela não aceitar que ela foi tão idiota, né, ao ponto de cair, ela fica querendo acreditar que aquilo não aconteceu. é. Não, não Ela aconteceu busca tanto assim. justificativas, né? A nossa mente Justificativas. faz muito É. isso, nosso ego faz muito isso. Aham. Não, 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 peraí. Eu, Tereza, não estou errada. Não, na verdade, eu Não, só não é fiz possível. isso porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque Beltrano. Nunca porque você cometeu uma falha. Muitas vezes nós falhamos e está tudo bem. Quem Aham, não erra sim. não está aqui, né, minha Aham, gente? Somos todos seres humanos. sim, A gente erra e acerta todos os dias. sim, Não tem problema nenhum em errar. Se a gente está caminhando no sentido de autoaperfeiçoamento, errar é bom, porque aí a gente sim, aprende e não erra mais, né? claro. Aham. Mas você Mas falou muitas. sobre violência patrimonial, eu queria citar aqui. No livro eu falo sobre isso, né? A Lei Maria da Penha ela traz 5 tipos de violência: a Uhum. violência psicológica, a violência física, a sexual, a patrimonial e a moral. Fora isso, a gente também tem violência institucional, obstétrica, mas em termos de Maria da Penha seriam essas 5. Então, normalmente, a relação abusiva ela não vai chegar aqui, ó, na violência física de Não. cara, na violência Ah, sexual de cara. Ela uhum. começa ali pela violência moral, aí avança para a violência psicológica, aí começa a paquerar com a violência patrimonial. Ah, mas me dá aqui, deixa que eu. Olha, eu consigo gerir muito melhor as finanças, então deixa que eu te ajudo. Você não está sabendo administrar seu dinheiro. Daqui a pouco você já nem tem dinheiro, né? Porque a gente tem situações de fraude de procuração, Nossa, falsificação de eu assinatura, já vi casos venda assim já. indevida de bens, assim.
E o homem Compra tira tudo que a mulher carro, tem. né? Compra carro, compra um Sim, monte de coisa no nome da arruma um mulher, monte de meu Deus. dívida, É. vende o que ela tem, arruma um monte Aham, de dívida no nome dela e simplesmente desaparece. aham, Sem nunca ter batido no rosto aham. dela, sem nunca ter dado um empurrão, entendeu? Sim, Então sim. veja o quanto pode ser perverso e o quanto você pode rapidamente avançar nesse cenário da violência. Sim, e eu percebo assim que esse looping é mais rápido quando ele percebe que ele não, essa mulher não vai ficar muito tempo sem perceber. Então, assim, o looping é mais rápido se ele percebe que ela começa a despertar mais rápido. Se ele percebe que ela é um pouco mais lenta de perceber, esse looping parece que é mais lento, né? A impressão que eu tenho é essa. E Muitas vezes isso depende do objetivo do agressor. Por exemplo, o famoso estelionatário amoroso, ele é mais rápido, de fato, porque ele vive de golpes. Então, é, ele começa a também. paquerar você através de uma rede social, e aí ele já vai ali desenhando um perfil sobre você, o que você posta, os lugares que você vai. De alguma forma, você é a presa dele antes mesmo de você Ah, saber. sim, Então, de repente, ele chega de surpresa é. naquela festa, naquele Aham. horário, e ele vai com a roupa que você gosta, com o perfume que você gosta, se veste do jeito que você gosta, ele usa de todo o charme e sedução Não, exatamente como você gosta, espelhamento é porque ele fantástico, né? estudou. É, ele Aham. estuda você antes. Sim. Então, nessas situações, esse tipo de golpista, ele muitas vezes ele é desbravado, ele é ensurdecedor, ele chega desbravando tudo. Então, eu já tive situações de mulheres muito ricas que em 3 meses elas perderam todo o Ah, patrimônio. imagina. De deixar com a mão na frente e outra atrás. E ele fez exatamente assim: estudou o perfil pela internet. Então, quando ele chegou na vida dela, ela disse: Meu Deus, Onde esse é que homem é o esse sonho da minha tava, onde é vida. que estava Onde esse homem esse Deus, estava? né? Né? E na verdade ele não era nada daquilo. Ele se Sim. forjou como um homem perfeito, com tudo que ela acha que é perfeito, Aham. para enganá-la, para seduzi-la, manipulá-la, e daqui a pouco tirou, literalmente deu uma limpa no patrimônio dela. Eu já tive algumas situações assim. Então, É. gente, olha, eu acho que a gente. Claro que todo mundo tem necessidade. Todo mundo tem necessidades afetivas. Do ponto de vista amoroso, cada um tem o que gosta, o que não gosta. E tem carência. Quem não tem carência? Sim. Mas a gente precisa ter um olhar sobre essas nossas carências e não deixar que as nossas carências nos enganem. Porque a gente se deixa enganar. Quando a gente entra nesse auto-engano, né, de um amor perfeito, de uma. Aham. Nossa, às vezes até as nossas amigas tentam se aproximar e tentam dizer: Ó, tem alguma coisa errada aí. Tereza, tem alguma coisa errada aí, Juliana. Aham. Esse cara, pelo amor de Deus, não quer mais que você ande com a gente. A gente não pode tomar um café, não pode sair para tomar um Aham. espumante, um chopp. Você sumiu, você está se afastando de todo mundo, tem alguma coisa errada. E sempre a Aham. mesma justificativa. Você não tem Aham. mais tempo para ninguém, só para É. ele, tem alguma coisa Não, e errada. sabe Aí o o que cara que é? chega e diz para você que está todo mundo com inveja. Na verdade, Aham. elas são invejosas, suas amigas são invejosas, devem estar a fim de mim. Aham. Não, aí chega a ponto de dizer isso, né? É bem Elas estão assim. dando em cima de Aham. mim. É muito É. perverso, de fato. Não, e muitas vezes nem chega ao ponto de falar que não é para ir, né, ou tal, mas eu percebo assim, começa a falar assim, ah, não, vai você, vai você. Então, assim, para fazer os movimentos, né, os programas da mulher, a mulher tem que ir sozinha. Mas para ir fazer junto, aí ela tá sempre. Então, assim, o que que ela começa a fazer para estar junto? Ela começa a deixar de fazer os Para dela não ir. pra estar junto com ele. Então, assim, tipo, tipo, né, fica fazendo aquela chantagem, né, de, ai, não, mas eu vou ficar aqui sozinho, né, tipo, ai, vamos ficar aqui de boa, né, ou vamos ali com a minha família, ó, tá todo mundo ali, você vai lá, né, tal, né, você nem vê esse pessoal de vez em quando, né, vai, né, se fosse tão próximo assim, né, começa a ficar e aí você começa realmente, né, ficar nessa dúvida. Afinal, eu estou Sim, perdendo aqui de ter momentos de qualidade, né, com beldade, para estar com pessoas, né, com amigas que nem são tão amigas assim, né? é. E então você começa a ver, e quando você vê, você não tem mais amiga nenhuma, né? Ou Sim, assim, você até não afastou tem. de todas, porque você foi cortando, você foi ficando só nele e no grupinho dele.
né? E que Sim, geralmente perfeito. são pessoas que sabem tudo que acontece, só que ninguém vai te falar, né? Ninguém vai te dar um toquezinho ali, né? De tipo, ó, né? Principalmente quem tem essa família disfuncional que só aparece para piorar ainda mais a situação. Porque eu vejo assim, a Sim, minha mesmo, eu lembro a minha, tanto em todos os relacionamentos, assim, Tereza, a coisa era tão disfuncional que quando eu sempre, assim, nos relacionamentos que eu queria sair, eu percebia que eu não podia chegar perto dos meus pais, porque quando eu chegava perto dos meus pais, eu voltava a achar que o meu relacionamento era ótimo, sabe? E aí nossa. eu queria ficar no relacionamento, porque era tão horrível o que eu via, né? Tipo assim, e eles não se batiam nem nada, sabe? Assim, mas assim, o tratamento de desrespeito era tanto, né? Que eu falava, gente, será que eu tô querendo demais? Né? Porque, meu Deus, né? É muito Tô pior. reclamando de Tô- barriga cheia. Tem um homem exatamente. ótimo. Tô reclamando de barriga cheia, entendeu? É, é verdade, Eu gente. imagino assim, né? Tipo, e eu vejo assim, tem casos muito piores, né? Nem em comparação assim com os meus. Mas eu falo, se comigo já aconteceu assim, imagina, né, pro pessoal que realmente assim viu horrores de bater, de quase matar a mãe, de, né, e tudo mais, né, dentro de casa. Qualquer cara que dê um tapinha na cara dela, ela acha que é normal, né? Tipo, ela acha que é normal. Tipo, o cara vai lá e xinga ela, puxa o cabelo, não sei o que, ela acha que é normal. Pô, afinal, o pai dela quase matou a mãe dela. O que é um puxãozinho de cabelo, Eu né? já tive Então, situações, Ju, da mãe da vítima chegar e dizer para mim: Ah, delegada, mas eu aguentei o pai dela a vida inteira, por que ela não vai aguentar o marido dela? Então, exatamente. de alguma forma, esse preconceito e essa cultura da violência contra a mulher também passa de geração por geração Sim, através das próprias mulheres. sim, Então, a mulher também, ela pode ser uma porta-voz da misoginia, né? Então, como ela sim. aguentou, a outra tem que aguentar, e a neta vai aguentar, a bisneta também. Quando Uhum. é que esse ciclo vai se romper? É, Né? Porque isso tem que acabar, gente. É muito importante. Olha, viver uma é. vida sem violência é completamente possível. Sim. Quando a mulher nunca viveu, ela sequer acredita que é possível. Uhum. Mas quando ela começa a entender o quanto é bom, o quanto é gostoso viver uma Uhum. relação Uhum. livre dessa Sim, toxicidade, a vida muda completamente. É da água sim, para o vinho, não sim, tenha dúvida disso. com Mas é certeza. difícil, é um processo que pode ser lento, é um processo que pode ser muito doloroso. Algumas vão ter mais facilidade, outras um pouco menos, e outras vão ter muita dificuldade, e muitas vezes até vão precisar de um apoio nessa hora, né? De um Claro. acompanhamento mesmo, seja psicológico, seja Uhum. assistencial, vão precisar às vezes procurar a polícia. Uhum. Então, inclusive no próprio livro eu também falo sobre isso, né? Sobre a Uhum. possibilidade de uma mentoria, de fazer um trabalho mais próximo e Uhum. mais profundo com Imagina a relação a esse importância. combate. E a importância de ter uma mentora, né, ou uma psicóloga, se pudesse ter os dois, inclusive, melhor ainda. Mas eu falo assim, Perfeito, né? mas que sejam especialistas nesse assunto. Então eu lembro assim, ó, Sim. eu fazia já terapia, só que eu percebia que como muitas vezes as coisas que eu falava era visto até por elas assim com desconfiança, sabe? Como se eu estivesse ali inventando, eu devia estar vendo coisas, sabe? Assim, até pelas psicólogas acontece isso. Cara, isso só foi mudar quando eu fui para uma psicóloga que era especialista em narcisismo, né? Em relacionamentos narcisistas. Cara, ali, para você ter uma ideia, fazia assim, ó, eu não sei quantos anos que eu não dormia a noite inteira. Na primeira sessão, Tereza, eu dormi 9 horas seguidas, sabe assim, 9 horas seguidas, cara, só de ver que alguém me entendia, sabe assim, tipo, eu não precisava ficar ali desenhando e pedindo, me implorando para a pessoa ver que eu estava falando a verdade, sabe assim, e tipo, só da pessoa tá ali, você vê que ela tá entendendo tudo, antes de eu falar, ela já falar igual a gente tá conversando É, aqui, que e é muito parecido tudo, né? Parece assim é que foi tudo muito feito na importante. mesma caixinha, né? É. Na mesma Gente, fábrica, e parece. acontece, Ju, de muitos profissionais desacreditarem a mulher. Assim como pode acontecer da própria família te Sim, desacreditar, da alguma amiga te desacreditar. Quando uma profissional faz isso, isso é extremamente perigoso. Porque, na verdade, nós somos seres humanos. Então, se você
psicóloga, assistente social, delegada, técnica de enfermagem, do judiciário, independente da sua função, você vai desempenhar essa função com todas as suas crenças junto com você, porque elas também fazem parte de quem você é. Então, Sim. se você é misógina, se você é preconceituosa, se você é machista, uma mulher Uhum. machista, é essa pessoa que você vai ser atendendo o Aham, seu público, aham, né? E isso pode trazer sérios prejuízos na vida de alguém. Veja o que você disse. sim. Anos sendo atendida por alguém, e quando foi atendida por outra, uma vez virou a chave e dormiu 9 horas. Então, Aham, muitas vezes, um profissional, um bom profissional, pode ser determinante para ajudar você a mudar a sua vida. com certeza. Só você vai poder mudar a sua vida, Aham. mas às vezes ter alguém ali para te dar a mão, para te orientar, para iluminar o caminho, faz toda a Toda diferença. a diferença. Não, e eu vejo assim essa questão dos pais, muitas vezes, né, na psicologia a gente vê isso, a pessoa, como a gente, eu vejo assim, a nossa geração é muito mais analisada, né, muito mais com esse desenvolvimento, querendo se desenvolver, né, como ser humano e psicologicamente e tal. A geração dos nossos pais já não. Então eu vejo assim, para que essas mães não se sintam que levaram uma vida de porcaria, né, de merda, literalmente, elas querem falar para a filha que não é tão ruim assim, filha, não reclama, né, porque isso aqui é bom, porque se ela falar que o da filha tá ruim, o dela, então, assim, ó, a vida dela acabou, né, tipo assim, se ela reconhecer que a vida dela é pior ainda do que da filha, cara, a vida dela acabou. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente vai falar, né, para as pessoas. Eu sempre falo isso, assim, quando a gente vai conversar com alguém, tomar cuidado com não receber a resposta como verdade absoluta. Sempre veja Sim, como a pessoa está falando. Muitas vezes a pessoa está te falando, te dando um conselho, com todo o carinho do mundo e com toda boa intenção. Só que a boa intenção dela, muitas vezes, de forma inconsciente, está justamente para que ela não se sinta mal na vida dela, né? Então, sim. assim, ela vai te E ela fazer espelha você em viver, você ela vai a te mesma fazer dor que a ela. mesma dor que ela e tipo assim que tem a mesma vida muito parecida com a dela para que ela não se sinta mal, né, e isso é de Sim. forma inconsciente, né, e, então assim aí até eu coloquei aqui, né, como identificar tanto né, quais que a gente já está quase uma hora, que eu acho que a gente ficaria até meia-noite aqui, né? Mas, bom, deixa eu falar algumas coisinhas aqui que eu dou a dica, assim, de como, né, a gente... Porque muitas vezes identifica, sabe o que tem que fazer, mas não tem forças para Para fazer, né? Tipo, botar em por conta... prática. Para colocar em prática. Aí entra a questão da autorreflexão, né, de ver, de procurar ajuda de psicóloga, de uma mentora, né? Imagina, né, se você estiver pensando aí, imagina uma mentora dessa, gente, pelo amor de Deus, né? Numa situação E dessa, vamos abrir mentoria, viu, Ju? nossa, Porque as pessoas estão sim, pedindo, imagina. felizmente. Aham. Em breve, E aí, se assim, Deus quiser. sim, Maria, imagina, maravilhosa. E aí, assim, identificar quais são as crenças limitantes também, porque assim, a pessoa fica com essas crenças de que ela não pode mudar, né? De que, tipo assim, a vida é assim mesmo, né? Tipo, eu não mereço mais. Não sei o quê. Então, assim, enquanto ela tiver com essa crença de que a vida é assim mesmo, de que, eu não mereço mais, de que, né, eu não sou tão legal assim, né? Tipo assim, a mulherada que se dá Sou bem é porque não é, feia, eu sou sou feia, burra, sou burra, tipo assim, não, né, ninguém sou vai gostar de magra mim. demais, gorda É, demais, ninguém vai me querer. tipo, né, essas crenças todas acabam bloqueando ela de ter força para sair, né? Porque mesmo ela enxergando, ela não tem nem força para sair, né? E mesmo tendo ajuda, né? É. Porque é como você falou, se a pessoa não quiser e não tiver nem a psicóloga não vai dar jeito, nem uma mentora vai dar jeito. Então, assim, a crença limitante para modificar essas crenças negativas em crenças positivas, cara, é a mudança de chave que eu vejo, assim, que aconteceu muito comigo, inclusive, né? E, inclusive, também uma outra coisa que é muito, muito importante, que tem um exercício de virtuologia, Tereza, que eu até pus como meditação, eu tenho um canal no Spotify, chama Mergulhe no Flow, pessoal, e ali eu ponho algumas Mostra a capa aí meditações. do teu É. livro, que eu acho Ah, linda. sim, você viu, esse aqui foi o meu primeiro, foi o meu grito de independência, né?
Que Que é a mãe solo lindo. atípica, ó, mãe atípica solo, sem rede de apoio, né? Enfim, e é o meu gostosinho aqui, né, ó. E essa aqui é o do método Flow, né, ó, que fala de encontrar a vocação, o propósito de vida, né? E tem, nossa, eu fiz assim, juntei, né, justamente a psicologia positiva, a virtuologia e os conhecimentos do Ikigai para tudo isso. Mas aí, assim, esse exercício da virtuologia, né, ele tem vários exercícios que é maravilhoso nesse livro aqui, ó, que ele é um. Você deve até ter ouvido falar já. Eles estão aplicando em muitos presídios. Tem 180 presídios no país, eles estão aplicando isso. Nossa, E são, interessante. e são exercícios, eles estão percebendo que assim os presos que estão fazendo esses exercícios, né, estão conseguindo reduzir a pena e não reincidir, sabe? Porque Muito assim, interessante. porque eles descobriram o quê? Que a gente tem neuroplasticidade cerebral a vida inteira. Claro que quando é criança é bem maior, né? Mas a gente tem a vida inteira. E aí o que, que acontece? Se a gente ficar com afirmações positivas, né? E no caminho certo para aquilo, a gente consegue fazer com que o cérebro entenda que aquilo é verdade, sabe? E agir daquela forma. E aí também outra coisa que descobriram é que assim, ó, o lado tem o pensamento negativo fica de um lado do cérebro, o pensamento positivo fica de outro. Então não adianta Ou você seja, ficar até dentro da cabeça eles estão separados. Imagina, exatamente. Então, assim, não adianta você ficar na terapia falando só do que é negativo, né? Se lamuriando. É importante saber a origem, é importante, mas não dá para ficar focando no que é negativo. Você tem que focar no positivo, tanto nas tuas qualidades positivas, que a psicologia positiva fala muito disso, a gente foca na força de caráter da pessoa, né? De assinatura principalmente. E a virtuologia tem exercícios, menina, que tem esse de aceitação, que é o que eu queria chegar. É, o quão importante é a gente aceitar que a gente errou. A gente foi Uhum. tansa mesmo, foi burra, foi idiota, não sei o que, tá bom, E tá aceita, tudo bem. e Quem tá nunca tudo bem. errou, atira a primeira pedra. Exatamente, sabe? Assim, aceita. Teve Sim. perda patrimonial, teve perda de tempo de vida, né? Tipo, 20 anos, às vezes, 30 anos. Tipo, cara, se você não aceitar agora, você vai passar mais 20, 30 anos, né? Então, assim, Sim. termina agora, sabe? Assim, aceita o que não pode ser mudado. E aí Perfeito. tem esse exercício que você, são várias afirmações mesmo, sabe? Mas é fantástico, menina. Eu fiz assim, eles indicam para fazer pelo menos por 14 dias, né? E direto. Se você faltou um dia, você tem que voltar para a estaca zero, Pro sabe? Para início. começar de novo. Para gerar essa neuroplasticidade da positividade em relação àquele assunto. E essa aceitação, né, para deixar mais claro, esse exercício, a pessoa tem que pensar numa cena. Assim, numa cena que causou trauma. Não na pessoa que causou trauma, Certo. mas numa cena chocante, porque aí vai envolver todo o sentimento, entendeu? Da cena. E aí, em razão disso, aí a gente pensa assim, pô, mas eu vou ficar fazendo isso a vida inteira, né? Porque, meu Deus, conde de cena, né? Mas, mas não, mas esse é o primeiro pensamento que vem em todo mundo. Mas aí você fala assim, mas não, o cérebro, quando aprende a encontrar aquele caminho neural lá da aceitação, ele vai automaticamente fazer com as outras coisas, entendeu? Então, com o passar do tempo, você nem vê mais, né? E, enfim, aí se desenvolver, né, fazer exercícios ali no meu livro e no meu workshop, que, né, inclusive, gente, eu deixei, né, já antes que eu me esqueça aqui, eu deixei um cupom só para quem está aqui, ó, quem assistir até meia-noite de hoje, né, um cupom Barta Oh, Furada. Não, cupom ah, Barta Furada, com desconto de 40% no meu workshop Mergulhe no Flow. uau, gente, tem que Aham, aproveitar. E aí, tipo, Descontão. e nesse workshop eu ensino, né, como mudar as crenças negativas para positivas e como você encontrar suas forças de caráter, de assinatura, né, que chama, se você encontrar suas forças de assinatura, você consegue encontrar as coisas pelas quais você se apaixona e é a sua vocação profissional e ali você encontra seu propósito de vida também. Claro que tem muito mais complexo, né? Assim, no livro eu falo tudo,
mas no workshop eu dou o início ali até o desenvolvimento das forças eu coloquei, né? Então é muito legal, assim, ó. E aí uma coisa, né, tipo, encontrar suas forças, né, encontrar sua vocação, propósito de vida, isso aí depois disso, cara, quando a mulher encontra tudo isso, assim, ó, não tem pra ninguém, ela não vai, Destrava ela tudo! destrava tudo, né? Destrava tudo, porque assim ela não aceita menos, né? Porque assim a gente É. fica tão energizado que não aceita menos, E a né? gente não Disso. tem que aceitar menos, Ju. Você está Exatamente, certíssima. A gente não né? tem que aceitar menos. A gente tem que se reconhecer como a pessoa que nós somos, com os valores que temos, com a beleza que temos, com Aham, todos os defeitos também que a gente ainda tem para corrigir, que a gente está num caminho de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento constante e reconhecer que errou é indispensável. Só não corrige o erro quem não sabe que errou, né? aham, Quando a gente sabe que errou, então a gente tem ali um manancial para sair desse erro e não voltar a errar. Então, relações abusivas são assim, de alguma forma, existem situações anteriores, pré-concebidas, que interferem sim na nossa decisão de entrar no relacionamento abusivo. Então, você, com esse mergulho no flow, que bárbaro que seria, de fato, uma mentoria com uma pessoa que tem uma abordagem da psicologia positiva, com uma pessoa que entendesse do processo de violência do ponto de vista profissional, porque cuidar disso, cuidar desse campo mental, se preencher de novo, se abastecer enquanto mulher, ter aham. clareza de direitos, ter Sim. autoconsciência para poder dar um passo para sair da violência, isso é Imagina, transformador. Então, isso transformadora. vale mais do que dinheiro, Aham, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Você poder ser feliz com quem você é e saber que você não precisa de alguém para complementar você, que você exatamente. pode ser feliz sozinha, que Aham, você pode ser feliz como mãe solo, que você pode aham, ser feliz num namoro, que você pode ser feliz viúva, que você pode ser aham, feliz casada, aham. porque você é feliz com você. Então, quando Sim, a gente se preenche, quando a gente vive esse estado de plenitude, aí a gente não precisa de outros artifícios para ser feliz, porque a gente aham. já é É feliz. Então bem o isso. outro entra na nossa vida para tornar a vida Transformar, da né? gente ainda É, melhor, para transbordar. Então o exatamente. outro não vira uma muleta, nem vira uma A justificativa para as salvação, nossas né? carências, Aham. nem nossa tábua de É, salvação. Você está certíssima, é, é. doutora. Amada. Não, e aí eu queria assim finalizar com algumas dicas, né, que eu até falei na terça passada, mas hoje, né, de repente o pessoal é outro pessoal que vai ver, fazer algumas dicas assim diárias que me ajudaram muito nesse comecinho de autocuidado, sabe? É um autocuidado. Então, assim, quando a gente começa a fazer algum autocuidado, vira uma cascata, né, de autocuidado. Então, assim, ó, E é gente, passa um viciante, viu? creme. É, Depois que a aham, gente começa a se cuidar, se amar, é é. viciante. Vira uma cascata, né? É o poder do hábito lá estou esquecendo o termo, mas enfim, vira um hábito, né, em decorrência, assim. Tipo, passar um creme no pé antes de dormir, por exemplo. Esse hábito já se torna um autocuidado que já vai mudando. Outra coisa, diário da gratidão. Tipo assim, quando a pessoa está muito numa deprê ali nesse caos, não consegue enxergar muita coisa positiva na vida, né? Então, assim, eu sei que é muito complicado no início, mas começa a ver. Escolhe três coisas que aconteceram de coisa boa no dia. E na frente dessas três coisas, colocam o que é que você contribuiu para que isso acontecesse, sabe? Então, assim, isso vai te dando a plena noção de que você pode sim ser feliz, você indo atrás, sabe? Você sendo a coadjuvante não, a A protagonista da tua vida, protagonista. né? Isso. E, tipo, o hábito de autocuidado, colocar na agenda momentos de prazeres, porque muitas vezes a gente coloca na agenda a correria deveres, né? Só deveres, 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 deveres. Mas a gente não coloca momentos de prazeres, né, durante o dia. Então, assim, um Isso. momentinho e de forma intencional, nem que seja assim, esse café da tarde, eu vou fazer um café que seja um café, sabe assim, me tratar como se eu tivesse, tipo, vai tomar um banho, se Meu trate como café se de fosse um rainha, meu spa, o chá de café de rainha. rainha,
Faça uma mesa bonita, sabe assim, tipo, né? Se trate como você trataria uma visita, que você ame muito, né? Então, isso é demais. E faça a meditação da autoestima também, que é uma outra meditação que eu coloquei ali no Spotify também, mergulhe no flow, e que é fantástica, porque realmente uma autocura essa meditação, que é uma mistura ali de um outro método que eu estudei, mais a psicologia, mais um pouco de virtuologia, eu dei uma misturada ali, ficou uma mescla muito legal, assim, para a pessoa, sabe, se acolher, faz num dia que estiver sozinha em casa, toma um banhão bem gostoso, assim, com um sabonete perfumado que você ame, sabe? Hum, E aí sai, cara, e faça essa meditação. Olha, eu tenho certeza que ninguém vai tirar a farinha de você tão cedo. Então, enfim, né? Eu é acho que, né, eu isso não sei se você tem aí. mais alguma coisa para acrescentar, amada. Ah, minha querida, deixa eu te dizer. Um prazer muito grande conversar com você hoje. A gente já está aí com 1h10, né, Aham. de conversa, e a gente ficaria muito mais tempo conversando sobre isso. Eu quero aproveitar, claro, para convidar quem nos assiste agora, quem ainda vai nos assistir. Você vai deixar a live, Vou, vou, a- vou deixar gravado. ótimo, Aham. por favor, deixa a live Sim, sim. lá, por favor. Ah, e vou colocar no Bem, YouTube também. ótimo, então outras pessoas vão poder conhecer. Quem tiver interesse no livro Barca Furada, analisando o perfil do novo relacionamento, Tereza Nogueira, meu nome. Não, Quem puder necessário esse livro, indicar gente. para outras, pois é, para outras mulheres que precisem sim reconhecer os sinais sutis do abuso para sair de relacionamentos abusivos. Nesse livro eu trago um checklist, eu trago diversos sinais, falo um pouco, inclusive, sobre os tipos de violência, dou alguns passos para sair disso e ainda trago dicas de fechamento, algumas até se comunicam também com o seu trabalho, como essa questão do autocuidado. Mulheres, não abandonem suas amigas, não abandonem a família de vocês, independente do relacionamento com esse amor, né, abre aspas, muitas vezes abusador. Não abandonem suas amigas, não abandonem o trabalho, não abandonem a família, porque sei que existem famílias disfuncionais, sei que muitas vezes a gente tem uma amiga aqui, um amigo acolá, que também não é aquela pessoa certa para te incentivar a sair da violência, mas eu lhe digo que na maioria esmagadora das vezes é a família que traz para a delegacia, é uma amiga que traz para a delegacia, ou é alguma companheira do trabalho que diz assim, ó, vamos parar com isso, eu vou testemunhar a teu favor, vamos lá que eu estou aqui para te apoiar. Então vamos praticar sororidade, vamos dar as mãos para as nossas mulheres. Sim. Isso que eu faço é o que eu amo fazer na minha vida. Eu sei que é minha missão de alma. Eu estou com esse livro, inclusive essa semana, numa campanha promocional por R$ Olha 2,06. só, gente. Não, tem que comprar, Pois gente. Pelo é, amor de Deus, dá porque de eu presente, né? para dar de presente para uma amiga, um presente lindo que pode virar uma chave, um custo tão pequeno. O objetivo, gente, não é ficar rica com o livro, obviamente que não. O objetivo é alcançar o máximo de mulheres que a gente puder alcançar. Então, se você puder adquirir massa, se puder dar de presente para alguém mais, é mais maravilhoso ainda, se puder compartilhar, o objetivo é ajudar mais e mais mulheres. A gente está recebendo algumas demandas de mentoria. Acredito que daqui a uma semana ou duas a gente deve estar lançando pouquíssimas vagas, porque eu ainda tenho um horário muito tumultuado com delegacia. Tenho podcast, quero convidar vocês para conhecer o Ai, podcast no sim, YouTube, maravilhoso. né? Um dia eu quero Chama a ir delegada, pessoalmente aí para podcast. conhecer. Você tem que Maravilhoso. vir, né, para a gente gravar ao vivo. Amo Chama a Pernambuco, cara, delegada. amo. Pois é. O nome do podcast é Chama Delegada Podcast, é um canal no YouTube, é minha contribuição para um mundo com mais relacionamentos saudáveis, com mais respeito e mais paz entre homens e mulheres, mais paz independente do gênero. Eu acho que com uma boa dose de respeito a gente já tinha transformado esse mundo num lugar muito melhor. Você não tem que ser igual ao outro, você não tem que ser como o outro é, mas você precisa aprender a respeitar o outro na sua individualidade. Quando a nossa ficha cair para isso, muitas situações de violência elas vão se aplacar certamente. Então, são essas das divulgações que eu quero fazer, o livro Barca Furada, o podcast no YouTube Chama a Delegada.
Meu Instagram é delegada Tereza Nogueira. Gente, é Tereza com Z. Em breve a gente vai estar lançando a mentoria. Quem sabe aí outras conversas e outras parcerias com Juliana, que é uma outra Uhum. maravilhosa, que fala também sobre relacionamentos abusivos, que ajuda mulheres através da psicologia positiva a se reinventarem, né, a mudarem a sua história encontrando um propósito. Que Uhum. coisa linda, né, Ju? Sim, Saber que sim. a gente pode dar uma contribuição positiva para um mundo com mais paz entre todos. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, coloca três pontos, né, para a gente ser autenticamente feliz, que é a vida prazerosa, a vida engajada e a vida significativa, que é justamente a gente fazer o nosso é, ter significância no mundo, né? A gente fazer o bem para o mundo, né? Para isso que a gente veio, na verdade. Sim, Né? A gente tem que encontrar quais são os nossos dons para que distribua para o mundo esses para o dons, mundo. né? Não, Ah, eu super concordo com isso. né? Encontrar significado na sua existência para além de um relacionamento é bárbaro. Um É, relacionamento, ele tem um significado em si, que é um significado amoroso, mas ele não pode ser sua vida em si. é, Sua vida em si é muito maior do que um relacionamento é. amoroso, do que um relacionamento familiar, do que um relacionamento de trabalho, é um relacionamento com você mesma. Então, nós somos múltiplas e a gente precisa se cuidar em toda essa multiplicidade, né? Sim, Tá aí a verdade. psicologia positiva também para nos ajudar nisso, né, gente? Sim. Ai, mamada, eu amei, amei demais. Espero que seja a Eu primeira de muitas. também, Vamos eu fazer assim também. essas parcerias, né? De repente a gente se junta aí para modificar essa mulherada de todos os lados, né? Ah, E com vai ser muito certeza. legal. Muito obrigada pela presença. Amei ter aqui. Me sinto lisonjeada de tê-la aqui. Enfim, né? A gente vai se falando mais também. Obrigada a todos que Prazer foi compareceram. todo meu, sim. Agradecer a todos. Obrigada. Eu fiz alguns prints de fotinha nossa. Por favor, manda para mim, eu não vi. Mando, se Vamos você tirar uma botar aqui, ó, uma que eu esteja na preparada aqui então. capa. Peraí. Vamos lá, Ixi, deixa eu eu tirar tô com medo um. de printar. Então printa você que eu tô com medo de printar e fechar o negócio aqui. Eu tirei várias, eu mando para Ai, que bom. você e Tá. você escolhe a mais bonita para Ah, colocar na capa obrigada. da nossa Então, live. isso. Bota Perfeito, na capa amada. da nossa live se Aham. você quiser me marcar Ah, sim, na com live certeza. para uma Aham, collab. aham. Amei o nosso Eu bate-papo, com também. certeza foi muito Aham, proveitoso. Tenho certeza que outras mulheres vão poder ouvir e homens também, porque eu aham. hoje tenho essa missão também de conversar com os homens, de trazer os homens para esse diálogo, porque a gente precisa aproximar. Gente, eu acho que a gente já separou muito, a gente precisa É. unir e trazer Sim, parceiros feministas para junto da gente, para ajudarem a gente nessa causa por um mundo com mais paz e respeito entre todos, sim. porque do jeito que está, não dá para ficar, a violência está muito grande, os índices de feminicídio só aumentam, e É, como pode isso ainda ser assim num mundo onde a gente fala tanto sobre direito, num mundo onde a gente pode se informar com um clique, a gente pode entrar numa live para se conscientizar, como pode a gente ainda viver é, assim? A gente está é, precisando é. fazer escolhas melhores, né? Com certeza. Já estamos no caminho, tenho certeza disso. Estamos sim, Um beijo, beijo. então, amada. Fica com Deus. Um Ótima semana para beijo. você e para todos Quem é aí. que tá aí? Quem é que tá aí pra gente mandar A beijo? Ilza, ó, obrigada por ficar até Ilza, tarde. A Rê Amada fez Rê. minha mentoria, Mergulho no Flow. A Margot fez meu Ah, workshop, ó. A Margot, Ilza faz parte do grupo lá de psicólogas. Muito obrigada, Ilza, Amada. A Monique, minha amiga. Obrigada, Moni. Monique, Aham, a Cíntia aqui, obrigada mulheres. também. Inês Muito do obrigada, Fala Moni. Inês, que Aham, bárbaro. Mulheres todas maravilhosas, um beijo no coração de vocês. Que essa live, esse bate-papo a tenha Margot tocado também, de alguma Margot. forma, né, o coração de vocês e tenha feito alguma diferença na vida de vocês, porque esse é meu propósito e também o da Juliana, com certeza. Sim, com certeza.
Beijo, amada. Fica com Deus. Boa noite. Beijo, Ótima semana. querida! Tchau, Tchau, tchau. tchau!